Diácono Fernando, irmãos e irmãs que estão aqui presentes em nosso Santuário Diocesano Santo Antônio, irmãos e irmãs que estão pertinho de nós através da transmissão das redes sociais nesta celebração. Depois de termos celebrado a trezena de Santo Antônio, 13 terças-feiras, nós também celebramos segunda, terça e quarta, o tríduo dedicado a Santo Antônio, preparando-nos com alegria para celebrar este dia, 13 de junho, em que celebramos o dia do nosso padroeiro, o Santo dos Milagres, o Santo a quem recorremos quando perdemos alguma coisa dentro da nossa vida. Pode ser que você esteja perdendo algo material ou uma pessoa, através de situações que nos afastam de Deus e nos afastam uns dos outros ou do caminho certo. Em todas as circunstâncias, recorram a Santo Antônio. E quando nós a ele recorremos com fé, o milagre chega, o milagre acontece. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar como meditação no coração de todos que estão acompanhando a Santa Missa, conosco que estamos aqui no santuário. Deus colocou a mão sobre a cabeça de Elias, nós escutamos na primeira leitura. Deus continua colocando a sua mão na nossa cabeça e nos fazendo enxergar a chuva que Ele manda do céu, do seu coração misericordioso, chuva de bênçãos dentro da nossa vida. Jesus nos convida a ter um comportamento superior ao comportamento dos doutores da lei e dos fariseus. E como nós conseguimos ter este comportamento melhor? Através da nossa prática cristã, através da nossa fé e através dos exemplos que nós vamos deixando por onde passarmos. Santo Antônio chamava-se Fernando e ele tem muitos parentes aqui em Franca, pois a sua família tinha o seguinte sobrenome: Bulhões e Taveira. E aqui em Franca tem família Bulhões e tem família Taveira. São todos primos, vamos assim dizer, de Santo Antônio do Fernando, antes dele passar a se chamar Antônio, quando entra então no convento. Era costume naquela época, as religiosas também tinham esse costume, entravam no convento, na vida religiosa, elas não eram mais chamadas com o nome de batismo, mas elas tinham um novo nome que traduzia a sua vocação e a sua missão. Antônio, a quem recorremos, o Santo dos Milagres, como a Igreja nos ensina. O que nós aprendemos de Santo Antônio? Primeiro, o seu trabalho missionário, que nos convida também a fazer como ele fez. Se sentiu inquieto em ficar apenas dentro do convento. Quis sair, quis ir para outros lugares. Deus tinha uma história para ele. Nós também devemos sempre ter essa inquietude dentro do coração, pensando:
O que eu posso fazer ainda mais para que o amor de Deus chegue ao coração das pessoas? Vou dar apenas um exemplo. Se você vai visitar uma pessoa doente, você não vai conversar com aquela pessoa sobre doenças. Fala de outra coisa, você vai falar da alegria, do valor da vida, da saúde. Você está sendo missionário do bem, missionário da paz naquele momento. Você vai visitar uma pessoa idosa, você vai falar de dor pelo corpo inteiro. Já chega a dor que a pessoa sente, dói aqui, dói ali. Fala da alegria, fala da esperança, fala que Deus conta com aquela pessoa já bem idosa para que ela possa rezar por aqueles que precisam de se converter. Ânimo, coragem, você vai transmitir. Você está sendo um missionário diante daquela pessoa. E eu poderia dar outros exemplos, eu acredito que por esses dois que eu dei, cada um vai perceber que pode ser um missionário, como Antônio foi missionário, levando a palavra de Deus, a coragem, a alegria, o ânimo a todas as pessoas. Antônio, mesmo antes de morrer, ele já fazia os milagres. Um dos mais conhecidos é aquele em que ele começou a distribuir pão para os pobres e os famintos. E vocês sabem muito bem que se na porta da casa de cada um vocês distribuírem algum alimento, alguma ajuda, hoje apareceu um, amanhã serão dois, porque um conta para o outro. Ali mora um senhor muito bonzinho, ali mora uma senhora muito atenciosa, caridosa. De repente, uma semana depois, já tem 10 pedindo, e assim vai aumentando. É o que aconteceu na porta daquele convento. Santo Antônio não parava de distribuir pães. E aí, o que os confrades dele diziam: Antônio, nós vamos ficar sem comida, Antônio. Acabou a comida, Antônio. Ele dizia: voltem lá, que vocês terão comida. Onde a comida fica, o pão fica. Não tem, Antônio, volta lá. E eles encontravam o pão suficiente para eles. Milagre, pois quem faz com amor a caridade nunca fica sem, mas sempre se multiplica no coração, nos gestos e na bolsa. Que a gente possa ter também esse carinho de Antônio, cuidar daqueles que estão precisando de uma escuta da sua palavra, de uma ajuda material, de um pouco de comida, de um pedaço de pão. Antônio era muito amigo de Jesus. Prova é que Jesus aparecia em criança para ele. Por isso que na imagem de Santo Antônio, num dos braços tem a imagem do menino Jesus. Essa amizade que a gente precisa ter com Jesus. E a amizade com Jesus, ele mesmo disse: é minha irmã, meu irmão, minha mãe, aquele que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Até na prática de cada dia que a gente se torna amigo de Jesus, e Jesus nosso amigo no bem que nós fazemos aos outros. Santo Antônio, o Antônio ainda tinha um amor muito grande pela Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, é um exemplo, um testemunho para todos nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente sente uma dorzinha na ponta de um fio de cabelo. A gente não pode ir à missa naquele dia, mesmo sendo um dia santo,
mesmo sendo um domingo. Mas se mais tarde, meu filho, meu neto, minha filha, tem uma festinha de aniversário, eu vou. Não me lembro mais da dor na ponta do cabelo. Mas para ir à missa, às vezes a gente passa tanto tempo sem participar. Olha o exemplo do nosso padroeiro, o amor à Eucaristia. A Eucaristia é o alimento que não acaba, é o alimento de vida eterna, é aquele que nos fortalece, porque todos nós, vocês, eu, todo mundo, nós temos tristezas, temos alegrias, temos problemas, temos conquistas e temos perdas. Todos nós passamos por alegrias e passamos por sofrimentos. A Eucaristia é coragem para a nossa alma. Ela nos alimenta na alma, ela nos faz sentir que Deus está conosco, que Deus é o nosso alimento através da sua palavra e da Sagrada Comunhão. Queridos irmãos e queridas irmãs que estão aqui e que me acompanham pelas redes sociais, não deixem Jesus de lado, não deixem a Eucaristia de lado. Santo Antônio dá esse exemplo e faz esse convite para todos nós sem distinção. Buscar Jesus, dele se alimentar, recebê-lo e continuar sendo vivo no meio do mundo, com a sua presença dentro do nosso coração. Santo Antônio tinha um amor muito grande, uma devoção especial com Nossa Senhora. A nossa religião católica apostólica romana, ela é muito feliz, porque ela tem uma mãe, Nossa Senhora, que nos acompanha, que é cheia de bondade, de ternura, que nos facilita chegar perto do seu filho, como São Luís Maria Montfort, um outro santo, dizia: peça à mãe que o filho atende. Santo Antônio tinha um amor carinhoso por Nossa Senhora. Nós também precisamos ter um amor muito grande por Maria Santíssima. Eu já disse aqui no santuário, e nem sei quantas vezes nos meus anos de sacerdócio, eu disse por onde passei: em cada casa precisa ter o cantinho de Nossa Senhora. Em cada casa precisa ter o cantinho de Nossa Senhora, ou seja, ter o meu oratório, ter a minha imagem de Nossa Senhora. Ali eu passo, eu rezo, eu faço o sinal da cruz, jogo um beijo para aquela que me beija todos os dias, em todas as horas, mostrando o coração do seu filho para o meu coração. E assim nós vamos praticando também, como eu já disse, a bondade e a caridade. Eu me lembro, me marcou muito, nunca esqueci. Eu acho que enquanto eu não possuir Alzheimer, se eu estiver vivo até lá, eu vou me lembrar de uma cena que eu vi aqui, logo que eu cheguei em Franca, no meu primeiro ano de padre, em 1982. Eu fui chamado no dia 12 de junho para ir a uma casa ali na Saldanha Marinho, um quarteirão e meio para baixo, 2 quarteirões e meio abaixo da catedral, para benzer uns pães. E eu fui. Eu cheguei lá, a senhora que morava chamava-se Maria Palermo Franchini. Sabe por que me marcou? Porque quando eu cheguei, não tinha um saquinho de pão. Milhares, mas milhares multiplicados de pães pela casa inteira.
tudo novinho, tudo ensacadinho, tudo muito bem na higiene. A padaria tinha feito tudo isso em várias padarias, porque uma não dava conta, uma só. Então, era encomendado em várias padarias, tinha muitas pessoas que até ajudavam. E no dia 13 era uma romaria de pessoas que todos os anos iam na casa da Dona Maria buscar o pãozinho de Santo Antônio. Eu fiquei impressionado quando eu passava por todos os cômodos da casa, e não era uma casa pequena, abençoando os pães que estavam lá, que seriam, no dia de Santo Antônio, no dia seguinte, distribuídos. Ah, meus irmãos, é a partilha que a gente deve aprender, repartir um pouquinho de nós, daquilo que nós temos, da nossa fé, da nossa devoção, com as pessoas que precisam, com as pessoas que às vezes têm muito pão dentro de casa, mas são devotos de Santo Antônio e vão lá buscar um pãozinho. Então eu encerro e digo para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, e para todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando pelas redes sociais: continuemos devotos de Santo Antônio, e nunca se esqueçam, como diz o responsório a ele dedicado: recupera-se o que está perdido. Qualquer coisa que vocês percam, recorram a Santo Antônio, e vocês reencontrarão a paz, a alegria, a esperança, o amor de Deus e aquilo que materialmente vocês estão perdendo, esquecendo, às vezes nem sabe onde guardou. Recorram a Santo Antônio. Tem um doente na vossa casa? Recorram a Santo Antônio. É o santo dos milagres, a igreja diz. Recorram a Santo Antônio. Você está prestes a passar por um momento difícil, um exemplo, uma cirurgia? Recorra a Santo Antônio. Ele não deixará você sozinho. Santo Antônio é um dos santos mais populares entre os católicos do mundo inteiro. Nossa Senhora, São José, Santo Antônio. Que a gente possa ter essa devoção, esse carinho, e que alegria a gente poder celebrar dentro de um santuário a Ele dedicado, com a relíquia óssea que veio lá de Pádua para nós aqui no nosso santuário. Neste dia solene no nosso santuário, nós vamos juntos professar a fé. Creio em Deus Pai,